Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Lucas, capítulos 1 a 3. O Evangelho segundo Lucas é o terceiro e último dos sinóticos, dos evangelhos que apresentam histórias similares, paralelas. Mateus, Marcos e Lucas trazem as mesmas histórias, porém com ênfases diferentes, pois tinham diferentes propósitos, como veremos. Mateus iniciou com a genealogia, ligando Jesus a Davi e a Abraão, apresentando Jesus não somente como Salvador, mas como o filho de Davi que foi prometido no Antigo Testamento. Marcos apresentou o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e apresentou também a pregação de João Batista, daquele que preparou a chegada do grande rei. Lucas, porém, começa com um prefácio, com a mensagem inicial dedicada a Teófilo, a quem ele desejava que conhecesse plenamente, tivesse plena certeza das verdades em que foi instruído. E ele então passa a apresentar o nascimento de João Batista, a promessa do nascimento de Jesus e os cânticos dos primeiros 2 capítulos desse evangelho. Ele começa mostrando como Zacarias, um sacerdote que servia ao Senhor, não podia ter filhos com a sua esposa Isabel. Porém, quis o Senhor enviar um anjo que prometeu a Zacarias que ele teria um filho. O mesmo anjo foi enviado posteriormente até Maria, a fim de prometer que ela também daria luz a um filho, ao Salvador do mundo, ao Filho de Deus. E então Lucas narra o encontro de Maria e Isabel, quando, no ventre de Isabel, João Batista estremece na presença do seu Salvador. O encontro daquele que prepararia o caminho e do rei que viria em seguida foi um encontro de grande alegria. E é sucedido pelo cântico de Maria, que bendiz e engrandece ao Senhor, o seu Salvador, aquele que atentou para a humildade da sua serva. Após o cântico de Maria, Lucas narra o nascimento de João Batista, aquele que recebeu o nome escrito na tabuinha pelo seu pai Zacarias, dando-lhe o nome de João. Neste contexto, ao invés de agradecer a Deus pelo seu filho, Zacarias dá maior ênfase ao Deus bendito que visitou e redimiu o seu povo e suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo. O foco do cântico de Zacarias não é João Batista, mas aquele que viria, o grande rei, que se levantaria para redimir o seu povo. O capítulo 2 de Lucas é o primeiro a ter uma passagem paralela aos outros evangelhos. Mateus havia registrado o nascimento de Jesus no capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Lucas agora registra o nascimento de Jesus no capítulo 2, logo no início. Porém, nós podemos ver que a narrativa dos 2 evangelistas é distinta. Enquanto Mateus destaca o cumprimento da profecia de que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, Lucas é mais sucinto, mais objetivo, e mostra que Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas enfatiza o nascimento humilde de Jesus. Em seguida, Lucas segue para mais alguns textos exclusivos do seu evangelho, o cântico dos pastores e dos anjos, o cântico de Simeão. Ana profetiza dando graças ao Senhor a respeito do menino, concluindo com Jesus, ainda menino, estando presente no templo e ensinando. No capítulo 3, Lucas mostra a mensagem de João Batista de forma mais detalhada. Ele apresenta o questionamento da multidão e a resposta de João. Questiona o que devemos fazer e ele declara que devem repartir 2 túnicas com quem não tem. Os soldados, quando perguntam o que fazer, ele diz que eles se contentem com seu soldo. Quando os publicanos questionam, ele diz que não cobre mais do que o estipulado. João Batista está mostrando o que é o verdadeiro arrependimento. Essa é a ênfase dada por Lucas aqui. E o capítulo 3 se encerra com a genealogia de Jesus, diferente daquela apresentada em Mateus, pois esta vai de Jesus até Adão, não apenas até Abraão. O foco de Lucas é mostrar que Jesus não é apenas o descendente prometido, mas ele é o Salvador da humanidade. É ele quem reverterá a queda de Adão. O propósito de Lucas, nesses trechos iniciais, é apresentar o propósito geral
do seu evangelho, instruir e afirmar as verdades que Teófilo aprendeu, mas também destacar a sua visão e seu propósito com relação a Cristo. Assim como Mateus e Marcos, Lucas afirma que Jesus é o Messias prometido, mas ele agora o apresenta não apenas como o Messias davídico, que Mateus disse, não apenas como rei poderoso, anunciado por Marcos, mas agora como Salvador histórico, como aquele que salvará o mundo, que salvará o homem caído. Onde Adão falhou, Cristo será perfeito. Por isso ele liga Cristo a Adão. Os cânticos demonstram a alegria que há com a chegada do grande Salvador. Isabel se alegra, Maria canta ao Senhor, Zacarias bendiz ao Deus Altíssimo que visitou e redimiu o seu povo. É desta forma que Lucas enfatiza a pessoa de Cristo. Ele é o verdadeiro homem, ele é filho de Adão, descendente de Adão, porém não herdou a sua natureza caída. Pelo contrário, ele é o Salvador perfeito, é obediente de forma plena. Desde menino ensinava no templo, tamanha sua perfeição. Ele é o portador do Espírito e o Salvador de todos os homens, que traz luz à humanidade caída. Desta forma, Lucas nos chama a olhar para Cristo e a depositar toda a nossa confiança nele. Ele é o Redentor, ele é o Deus feito homem para redimir o seu povo dos seus muitos pecados. A sua chegada é motivo de grande alegria. Portanto, ao ouvirmos o Evangelho, devemos nos alegrar, devemos ter o coração repleto de gozo e satisfação na presença do Senhor. Pois esse Salvador, cheio do Espírito, também nos concedeu o seu Espírito, para que vivamos em obediência a Ele. Como João Batista pregava o arrependimento, assim também devemos nos arrepender não da boca para fora, mas com ações que evidenciem isso. Que a nossa fé em Cristo seja viva, produza frutos, deixe evidências, a fim de vivermos assim em obediência a Ele, para a glória do nosso Deus, nos alegrando continuamente com as boas novas do Evangelho.